Oi, bom dia para você que está acordando agora, bom dia para você, homem de Deus, mulher de Deus, bom dia para você. Hoje estou aqui logo manhãzinha cedo, né? Aqui olhando de frente para esse mar, né? Esse mar do qual vocês estão vendo. E eu fico imaginando, né? Que está escrito lá em Isaías, diz que o próprio Deus, né? Pegou toda a água desse mar, do universo, né? E, e colocou na concha da sua mão, né? Na concha da sua mão. Deus colocou dentro da concha da sua mão. Para você ter ideia, nem encheu a mão do nosso Deus. Imagina só, Deus pega toda a água do universo, do mar, não é isso? Coloca dentro da sua mão, na concha da sua mão, e nem encheu toda. Imagina. Agora imagina só o tamanho desse Deus. Olha só o tamanho. Você conseguiria? Eu desafio você pegar um copo de água, só um copo de água, não precisa nem colocar água do mar não. Um copo de água e colocar na concha da sua mão. Será que você consegue segurar toda a água sem deixar cair um pingo sequer? Ou então meio copo. Então, meio copo só. Meio copo de água. Tá bom assim? Isso é para você entender o tamanho do nosso Deus. Isso é para você entender o seu problema. Pode ser qualquer problema. Ou melhor, ajuntando todo o problema do universo inteiro, todo o problema, não é isso? Não chega nem perto da grandeza do nosso Deus. Não chega. Isso é para você entender o tamanho do nosso Deus. E falando de mar, falando de água, né? Estou aqui sentado sobre um barco. Aqui, ó. Tem um barco aqui, tem outros barcos ali, né? Aqui, muitos barcos. E quando se fala de barco, você pensa em quê? Pescaria, não é isso? Sair para pescar, um passeio, não é isso? Eu fico imaginando que um dia, né? Fala lá em Mateus, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 16, fala, né? Sobre Pedro, né? Que um dia o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Tendo ali um particular com seus discípulos, né? E fala, e perguntando: o que falam de mim por aí? O que eu sou, né? O que falam de mim? E muitos deles, né? Olha que ali tinha Lucas, né? Lucas, que era o Dr. Lucas, né? O médico. Tinha também que era Mateus, né? Mateus era o quê? O cobrador de impostos, era esse? Pois é, imagina. Tinha outros também que sabia, né? Contar, né? Era como se fosse bem estudado em conta, em matemática, em número. Por que não falar de Judas, né? Judas era um homem que sabia mexer com os números, não é isso? Então, muitos deles, dos discípulos, falaram: falam por aí, os judeus falam, o povo fala, que você é Jeremias. Olha aí, Jeremias, nossa. Ficou triste o Cristo, né? Comparar logo o Cristo com Jeremias. Nossa. Tanta bênção que o próprio Senhor Jesus Cristo mandou do céu para Jeremias, né? Consertou ele lá na oraria. Também comparou, também fala que ele é Elias, olha, Elias, para tanta bênção também que o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Mandou lá do céu bênção para Jeremias, ou melhor, para Elias, né? E para Jeremias também, né? Para Elias. Tava lá no deserto, Deus enviou um anjo lá, né? O próprio Cristo enviou um anjo lá para falar com Elias. Um pãozinho assado, né? Uma água, aquilo outro e tal. Então, e lá esse mesmo Elias, no deserto, ele pediu a morte. Pediu a morte. Olha só. Aí o Cristo, com toda a sua longanimidade, né? Com todo o seu amor infinito. Aí vai lá, fala, né? Usa um anjo, tal, para ir lá conversar com ele e tal. É desse jeito. Aonde você estiver, aonde você se colocar, Deus está com você. Nesse exato momento ele está te contemplando o seu coração, né? Seu coração. Então, e além do mais, o povo comparou o próprio Senhor Jesus Cristo com outros profetas, tal, aquilo outro.
Olha só, ele ficou mais triste ainda. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo foi falar com Pedro. Pedro, e tu, Pedro, o que tu fala de mim? Hã? Quem era Pedro? Hã? Porque eu tô aqui sobre um barco aqui, né? Um barco aqui. Tem outros ali, ó. Outros ali para pescarias, né? Usa para pescar. E eu fico imaginando o Pedro, né? Pedro, ele gostava muito de pescar, Pedro. Pedro gostava muito de pescar. O negócio de Pedro era pescar. Ele queria estudar, Pedro. Pedro não queria estudar não, Pedro. O negócio dele era estudar peixe. O negócio dele era estudar peixe. E Pedro só vivia pescando, né? Pescando. E olha que Pedro, ele nunca estudou, nunca fez faculdade, nunca teve um diploma, né? Talvez se eu duvidar, ele nunca teve diploma nem de pescaria. Olha que o cara entendia de peixe. Imagina só, pescara com ele mesmo. Então, Pedro, ele nunca fez um curso de teologia, nunca fez um curso para conhecer a Bíblia, também não. É isso? Pedro, ele nunca fez outros diplomas, aquilo outro, nunca estudou outras coisas, a não ser peixe. E Pedro, ele era um comedor de peixe assado, né? O negócio dele era pescar, não queria nada com outras coisas, é só pescar. O negócio dele era pescaria. De peixe ele entendia muito bem. Pensa num cara que entendia de peixe, né? Só que o próprio Cristo chegando para ele, né? Para o analfabeto, era Pedro. Pedro, ele como se fosse um analfabeto, né? Assim como eu. Eu sou um analfabeto, eu só fiz até a sexta série. A sexta série para quem tem só a sexta série, a sétima, a oitava, tá? Então é considerado que um analfabeto, né? Eu não tenho um curso também, eu não tenho um curso, eu não tenho um diploma, aquilo outro, não tenho nada. Para falar a verdade, sou um ser humano, né? Como qualquer um outro, mas só que não tem estudo. Não tenho estudo, não tenho diploma, não tenho faculdade, não tenho nada, não tenho um curso de teologia. Não, também não. É. Assim como o Pedro, né? Assim como o Pedro. Pedro gostava muito de pescar. Eu também gosto de pescar, daquela lá. Sou doido por pescaria. Gosto de pescar, né? Quando eu vou no norte, né? Quando eu vou no norte, procuro logo lá na feira uns peixes, aquilo outro, né? Porque eu gosto de peixe. De pescar principalmente, né? Então, Pedro, ele era doido por peixe, gostava muito de pescar, só vivia pescando o peixe, né? Pescando o peixe, pegando peixe, né? Então o próprio Senhor Jesus Cristo foi e perguntou: Pedro, quem eu sou para ti, Pedro? Quem tu acha que eu sou? E Pedro, né? Que nunca estudou, nunca fez curso, nunca teve um diploma, nunca estudou a Bíblia e tal. Sabe o que Pedro falou para Jesus Cristo? Falou: para mim tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ó. Pedro arrebentou, né? Rasgou logo e falou: para mim tu é o Cristo. Ó. Da onde foi que o Pedro tirou essas palavras aí? Me diz. Você acha que foi homem que ensinou ele? Você acha que ele aprendeu alguma escola? Claro que não, rapaz. Pedro, ele gostava de pescar. Pedro só entendia mais era de peixe, Pedro. É. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Estava ali, foi ele que perguntou a Pedro. Pedro confessou. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo foi e falou para Pedro: Pedro, baixa a bola, Pedro. Baixa a bola, né? Por quê? Porque não foi homem, quer dizer, não foi carne, nem sangue nem carne, né? Não foi sangue nem carne que te revelou. O próprio Cristo estava querendo falar da humanidade, não foi homem, não foi uma mulher, não foi ninguém. Tu não aprendeu isso aí em escola não, Pedro. Mas foi sim o meu Pai que está lá no céu que te revelou, né? Foi. É desse jeito. É desse jeito. Então, eu fico maravilhado, né? Com as coisas de Deus. Deus, ele é tremendo, o criador de todo o universo. É Deus. Que pena que a humanidade não reconhece Deus como seu criador, Deus como o único Deus, o Deus da humanidade. Então,
Eu fico imaginando isso, sabe? Pedro, ele nunca estudou, Pedro, ele nunca fez faculdade. Nunca. No analfabeto, confessou que Cristo é o único Filho de Deus. O Cristo, Filho do Deus vivo. Aí, rapaz, o Pedro arrebentou, né? Arrebentou o Pedro. Então, é desse jeito. Eu gosto muito de pescar também, sabia? Muito. Eu amo pescar. Se por acaso você tiver uma pescaria aí, me convida. Me convida que eu vou aí pescar um peixe aí. Não do tamanho dos peixes de Pedro, né? Porque Pedro era especialista em pescaria. Pedro, é? Só que teve um tempo, né, que Pedro foi pescar. Rapaz, um dia ele tomou uma surra de Cristo em pescaria, né? Porque um dia Pedro, ele veio muito bolado, ó. Dia Pedro, rapaz, foi pescar, passou a noite inteira pescando, o dia e a noite pescando. Pela manhãzinha eu fico imaginando Pedro vindo, né, todo chateado, porque não pescou nada. Aí já tava lavando as redes, já tava tirando, né, a sujeira das redes. Aí o próprio Cristo chega ali, né, o próprio Cristo chega ali e pergunta: poxa, não pescaram nada hoje, tal, aquilo outro? Não, hoje não deu nada, Pedro falou. Hoje não deu nada, não pesquemos nada hoje. O mestre talvez, né? O mestre vai e pergunta a ele: se vocês quiserem, posso encher as redes de vocês. Ó. Aí eu fico imaginando Pedro, né? Pedro falando: poxa, quem é você? Quem é você? Você acha que eu não conheço os peixes? Você acha que eu não conheço as áreas por aqui onde tem peixe, aquilo outro? Eu fui em todas as áreas, fui em todos os lugares, nem peixe tem. Não tem peixe. Hoje os peixes hoje estão espertos hoje. E você vem me dizer que enche minhas redes? Enche as nossas redes? Nossos barcos? Ah, brincadeira, né? Então suba a bordo. Aí o Cristo entra, né, toda a sua humildade, né? Entra. Quando chega em tal lugar, aí próprio Cristo joga as redes aqui mesmo. Aqui. E Pedro até fala, né? Poxa, aqui é muito vaso demais. Não quer ir mais para longe não, mais profundo. Aqui, Pedro. Joga aqui. E quando joga a rede, pra você ter ideia, nem demorou muito. Pedro pergunta: e aí? O que nós devemos fazer? Deixa descer mais as redes? Puxa, demora. Deixa mais uns minutos, uns segundos. E o Cristo vai e fala: puxa a rede. Mas não demorou nada. Não demorou nada. Puxa a rede. E logo eles puxaram a rede, né? Trouxeram para cima. Para você ter ideia, era tanto peixe, tanto, que Pedro ficou assustado. E diz na palavra de Deus, diz lá, que o barco quase ia a pique, quer dizer, quase ia afundando pela quantidade de peixe que do qual tinha. A quantidade de peixe. E Pedro, ele ficou assustado com aquilo. E Pedro ficou imaginando, né? Que homem é esse? Que até os peixes obedecem. Não é isso? Então o próprio Cristo explicou a ele. Do que ele deveria fazer. Explicou. E assim Pedro entendeu quem era aquele homem que estava falando com ele, do qual aquele homem que tinha autoridade sobre os peixes, do qual aquele homem que tinha autoridade sobre a água do mar. E muito mais ainda. Muito mais ainda. Se você quer conhecer Jesus Cristo, se você quer mesmo ter um encontro com Cristo, mudar a sua vida, então busca Ele. Busca. Invoca onde você estiver, onde você se encontrar. Porque Deus é contigo. Deus é com você. Não importa o problema que você está, não importa o problema que você tem. Não importa. Ele só está te esperando para você ter um encontro com Ele. Somente isso. Amém? Tenha todo um bom dia. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Graças e paz seja com você. Amém.